Irmãos, nesta noite eu quero conversar com vocês. Nós queremos discorrer a respeito da breve volta de Cristo Jesus. Nós sabemos que Cristo Jesus está prestes a voltar. É impossível para nós mensurarmos e marcarmos uma data, até mesmo afirmarmos que será nessa geração. Isso é impossível. No entanto, a palavra de Deus nos deixa claro que Jesus está voltando. E preciso é estarmos atentos a esta verdade, porque dela depende a nossa salvação, depende a nossa morada eterna com Ele na glória. Espero eu poder contemplar a volta de Cristo Jesus. No entanto, se isso não acontecer, com certeza serei ressurreto. Oh, glórias! Porque a palavra diz que por ocasião da volta de Cristo, muitos hão de contemplá-lo. Contemplar, porque a volta de Jesus há de abalar todo o universo. Todo o universo será abalado pela volta de Cristo Jesus. E aqueles que já partiram, estiverem, esses hão de ser ressurretos para a honra e para a glória do Senhor. Certamente é um tema, irmãos, mais glorioso, talvez um dos temas mais gloriosos que nós encontramos nas Escrituras. Haja vista que é a nossa fé. Nós vivemos porque cremos que Jesus há de voltar. Se porventura nós não acreditarmos nisto, se nós não acreditarmos na volta de Cristo, vã é a nossa fé. Haja vista que depende de crermos na palavra para que ela seja uma verdade em todas as áreas da nossa existência. Nós temos visto que muitos têm esquecido da volta de Cristo. Não estudam, não ouvem, não dão valor e muitas vezes estão amarrados também em teses teológicas e elas são complicadas. E inventam coisas e pregam teses teológicas na frente da igreja como se fosse verdade bíblica. Isso é muito perigoso, irmãos. A partir do momento que eu afirmo a respeito de milênio, tribulação e essas coisas todas, como se fosse uma verdade, e prego sobre ela, eu estou correndo o risco de agir contrário à palavra de Deus. Haja vista que a única segurança que nós temos, e esta nos é dada pela palavra, é que Jesus há de voltar. Jesus há de voltar. E esses pormenores, com certeza, são frutos das teses teológicas e são, de certa forma, até perigosos. É preciso um cuidado muito grande. No entanto, amados, nós precisamos estar preparados para esse momento. E esse preparo carece de arrependimento, confissão de pecado. É vivermos a cada instante da nossa vida como se Jesus fosse voltar nas próximas meia hora ou nas próximas horas. É preciso estarmos atentos para isso. É uma vida de vigilância, uma vida de santidade, de retidão, de compromisso real com o Todo-Poderoso. Haja vista que os sinais são estes. Mas Jesus virá como ladrão, ou seja, de forma inesperada, irmãos, de forma inesperada. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29 até o 35. Para que os amados possam acompanhar na mesma versão, está projetado em nossa tela. Diz a palavra, assentados mesmo, vamos ouvir a palavra de Deus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Amado Deus, muito obrigado pela tua revelação. Ó Espírito Santo, fala às nossas almas.
para que nós possamos assimilar a Tua palavra e vivermos essa esperança dia após dia. Espírito de Deus, planta essa palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor ela é muito clara com relação à volta de Cristo. A Bíblia diz que Jesus há de voltar e todos os olhos hão de ver Cristo, hão de contemplar o Senhor. Esteja aqui, esteja em Marte, esteja na China, esteja na Lua, enfim. Claro, não tem ninguém em Marte nem na Lua. Mas, se porventura, por ocasião da volta de Cristo Jesus, uma nave ali estiver e alguém nessa nave, também hão de contemplarão a volta de Cristo Jesus, haja vista que eu tenho convicção que essa volta há de abalar todo o universo, vindo assim o fim daquilo que nós chamamos de terra, o fim da humanidade, é o fim dos tempos. No entanto, Cristo nos deixa alguns sinais, mostra-nos de forma clara alguns sinais que antecederão a sua volta. E por incrível que pareça, irmãos, esses sinais são vivos, estão vivos diante dos nossos olhos. Portanto, é necessário estarmos atentos. Jesus está voltando. A volta de Cristo será em breve. É preciso estarmos atentos a esta verdade. E veremos alguns desses sinais para que estejamos atentos. O primeiro sinal, o surgimento de muitos falsos profetas e a apostasia. Falsos profetas e apostasia. Falsos profetas são aqueles que dizem que estão falando em nome de Cristo Jesus. Sejam pastores, pregadores, cantores, até mesmo aqueles que se titulam de profetas, que saem por aí adivinhando o CPF, identidade, essas coisas todas, e isso é adivinhação. E também a apostasia. Apostasia é quando a pessoa deixa os princípios do Senhor, abandona os princípios de Deus. E esses sinais, amados, estão em evidência diante dos nossos olhos. A igreja hoje, para que ela possa atrair pessoas, necessário é que haja um homem poderoso na frente, fazendo sinais que cative, que atraia pessoas. E o maligno, com certeza, é ele que está por trás. É o diabo que fomenta essas coisas. E é necessário um cuidado muito grande, haja vista que nós somos tendenciosos a buscarmos esses sinais, buscarmos esses milagres, esses poderes, enfim, essas coisas magníficas que acontecem, mas é preciso estarmos atentos. Porque se fere a palavra de Deus, não é de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, é que o Senhor não fere a sua palavra. O Espírito Santo não fere a sua palavra. O Espírito Santo de Deus deixou narrado a Bíblia. É uma espécie de narrativa do Espírito Santo, já que os escritores foram ungidos, foram inspirados pelo Espírito de Deus. Portanto, estes falaram através do Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus não erra. Eis aí, amados, para que nós possamos estar atentos. Mateus capítulo 24, versículos 5, 11 e 24. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E o 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não nos deixemos enganar, irmãos. Está falando em nome de Jesus, mas agindo contra Jesus, não é de Jesus. A palavra diz que esses falarão em nome do inimigo de Satanás. E às vezes as pessoas acham que Satanás não tem poder para nada. Ah, Satanás não tem poder, não tem poder. É só voltar nas pragas. Veja lá, quando Moisés apresentou-se diante de Faraó, os magos, aqueles que eram sacerdotes de Faraó, fizeram quase todas as coisas. Pelo menos as 3 primeiras pragas. Fizeram a cobra aparecer, fizeram outros milagres ali. Coisas magníficas, extraordinárias. Portanto, o inimigo de nossas almas com certeza tem poder. E na igreja hoje temos visto que os enganadores estão por aí em nome de Jesus. São pessoas, amados, que muitas vezes na rua têm uma vida totalmente longe da presença do Eterno, mas na igreja só misericórdia, faz descer fogo do céu.
Não há como conciliar isso, irmãos. É preciso que sejamos santos lá fora e dentro da igreja. Se porventura não seja desta forma, certamente não vêm e não falam em nome de Cristo Jesus. Não pregam o arrependimento, não pregam a mensagem de salvação, a necessidade de santidade. E é isso que nós temos visto nas igrejas dos últimos tempos. Porque esses temas não traz prazer às pessoas que estão assentadas. Elas querem ouvir sobre prosperidade, se dar bem na vida, essas coisas todas. Isso enche o coração e deixa as pessoas arrepiadas e até emocionadas. Mas é preciso um cuidado muito grande, amados. Outro aspecto que nós temos visto nesses últimos tempos, é um sinal da volta de Cristo, as igrejas que foram transformadas em palcos. Em palcos. Quando tem o pastor local, poucos na igreja. Traz um pastor famoso, a igreja não cabe às pessoas. Palco. Palco. As pessoas querem ouvir pessoas famosas, mas não querem ouvir a palavra do Senhor. Cantores famosos que fazem da igreja palco, que cobram cachês assustadores para, estamos louvando. Louvando nada. Estão faturando. Falsos profetas. Cuidado, irmãos, é mais sério do que parece. A igreja ainda que tornou-se uma espécie de balcão de comércio, vende um tanto de coisa. Coisas ungidas, etc. Tudo em troca da chamada oferta. Sinal dos últimos tempos. A nossa fé, irmãos, não precisa de nada físico. Nós não precisamos de um papel para dizer que isso aqui é uma carta que Deus me enviou, porque nós cremos no poder de Cristo Jesus. E é pela fé que nós andamos. E quando a igreja dá lugar a estas coisas, certamente é a apostasia que se instala, porque abandonam a palavra de Cristo Jesus. E nós precisamos estar atentos a esta verdade. Amém? Nosso tópico 2. A multiplicação da iniquidade. Iniquidade, maldade e do pecado. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Olha só, irmãos, o que é que nós temos visto nesses últimos tempos? A maldade, a iniquidade. Nós temos visto que os homens cada dia estão piores. E eu quero ir além. Eu nem vou colocar aqueles que estão lá fora, mergulhados na prática comum das suas vidas sem Cristo Jesus, mas eu vou trazer isso para o contexto da igreja, irmãos. Os escândalos que nós temos visto nas igrejas. Os pastores que estão brigando por poder, por autoridade, por dinheiro. Esses ministérios gigantescos que são extremamente ricos, milionários. E os líderes brigando. Onde é que está Jesus nessas coisas? Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Em contrapartida, nós vemos igrejas menores que precisam talvez de uma cadeira e não tem uma cadeira, mas as igrejas sentadas sobre ouro, Não existe amor para com a obra, amor para com o ser humano, para a pregação do evangelho. Nós vemos que o Brasil carece de uma obra missionária verdadeira, mas não investe na obra missionária. Irmãos, está difícil. E esse amor, essa multiplicação da iniquidade, e esse amor que se esfria, com certeza é um dos sinais da brevidade da volta de Cristo Jesus. Nós temos visto ainda, irmãos, que na sociedade, o pecado deixou de ser escondido. Algumas coisas nós não víamos na televisão, não víamos na mídia. Hoje parece que tornou-se magnífico quando aparece na mídia. Nós vemos, amados, essa mudança da visão em relação ao sexo. Nós vemos as mulheres que perderam a noção do pudor. Tudo isso, irmãos, é a manifestação do pecado, é a maldade que se instala nesses últimos tempos. É a maldade que está inserida na mídia, na cultura, que tem exaltado o pecado, que tem valorizado o pecado e valorizado aquilo que é ruim em detrimento daquilo que é bom. Hoje as coisas ruins são certas e as certas são erradas. Por incrível que pareça, uma inversão de valores profundas. Inversão de valores profundas. Tudo isso, irmãos, com certeza
consequência da brevidade da volta de Cristo. Ou seja, profecias que se cumprem diante dos nossos olhos. Fiquemos atentos. Primeiro, surgimento de muitos falsos profetas e a igreja que abandona a palavra. Segundo, a multiplicação da iniquidade e do pecado. Nosso terceiro tópico, irmãos, o esfriamento do amor, mais especificamente. Mateus capítulo 24, versículo 12, mais uma vez. E por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nós vemos que a igreja de Éfeso é chamada à atenção e é afirmada: você abandonou o seu primeiro amor. Amados, uma das coisas que nós temos notado nesses últimos tempos é que os crentes abandonaram o primeiro amor. Um culto hoje, as pessoas vão se dar na telha. Não existe mais aquele amor que movia e que move o coração, que deve mover o coração da pessoa, para que ela esteja na igreja, para juntos com os irmãos congregados, adorarem o Todo-Poderoso. Se der, eu vou, se não der, sabe como é que é a igreja mesmo? É mais ou menos assim. É uma indiferença que está plantada no coração das pessoas. A indiferença. Determinada vez eu vi um documentário, irmãos, não tem muito a ver, mas são situações que nós precisamos comparar, fazer uma analogia. Eu vi um documentário em que na Índia existia uma pessoa que resolveu fazer um voto para o seu Deus. Essa pessoa declarou que andaria o resto da sua vida com o braço erguido. O resto da sua vida, em honra ao seu Deus. E ele escolheu o destro. Porque ele concluiu que o seu Deus merecia aquele voto. E diz o documentário que esta pessoa andou todos os seus dias com o braço erguido, a ponto de calcificar, e o braço já não baixava mais. Ele tomava banho com o braço erguido, dormia com o braço erguido, alimentava-se com o braço erguido, trabalhava só com um braço, porque o outro era dedicado ao seu Deus. Sabe o que é isso, queridos? É o amor para com o seu Deus. Eu sei que é um amor errado, deturpado, fora dos padrões de Deus, claro, mas é um exemplo para que nós possamos ver que nós não fazemos nem o mínimo para o Senhor. Nem o mínimo, irmãos. Se está frio, eu não venho à igreja. Se está chovendo, vou molhar-me. Se está quente, a igreja é quente. Se está frio, frio. Se eu estou com fome, eu não vou. Se eu estou com a barriga cheia, vou passar mal. Enfim, sempre temos um porém. Sabe o que é isso, irmãos? É o amor que se esfriou. É a indiferença para com Deus. Sem contarmos que a altivez, mais uma vez voltando para a igreja, a altivez de muitos líderes soberbos, altivos, presunçosos, que se acham donos da obra. E uma coisa que eu abomino, irmãos, dia desses eu estava vendo um vídeo, e geralmente tem algumas igrejas que colocam um monte de cadeira ali, e a cadeira do pastor presidente parecia um trono, por incrível que pareça, era toda dourada, trabalhada, aquela coisa toda, era um trono, uma espécie de trono. Os pobres coitados que estavam do lado, as cadeiras eram mais simples. Mas o do líder, e ele sentado ali com toda aquela soberba, e eu não estou julgando, aquela é soberba, em nome de Jesus. Não tem como você ver de outra forma. É se achar melhor do que os pobres coitados mortais que estão sentados naquelas cadeiras. Irmãos, é preciso um cuidado muito grande. Haja vez que a altivez de muitos líderes, isto haveria de acontecer, e nós temos visto nesses últimos tempos. Estes não amam o próximo, se acham melhor do que o próximo. E o amor é semelhante ao de Cristo, é lavar pés de discípulos. Se Jesus, que era o grande, porque me refiro como homem, era o grande sobre a face da terra, lavou pés de pessoas. Quem era Jesus? O Salvador, o Messias. Imagine nós, pobres mortais. Se Cristo não se colocou acima, ele disse que ele era o menor. E aí? Como é que eu posso encarar com bons olhos essa situação?
Ainda temos visto, irmãos, que o amor para com Deus se esfria cada vez mais. Não se ora mais, a oração é aquela coisa atropelada, a igreja não ora, não busca Deus, a igreja não lê a palavra, já não se lê a palavra, por isso que os falsos profetas aparecem e eles são aceitos, porque tudo que eles falam é a verdade, mas não vão na Bíblia conferir como os crentes de Bereia faziam. Irmãos, é preciso muito cuidado em relação a essas coisas. Amém? Nos últimos tempos, o amor se esfriará. E temos visto que esse amor está gelado. 4. A pregação do evangelho em todo o mundo. Oh, glórias, pelo menos um tópico bom. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, às vezes nós olhamos para alguns avanços da tecnologia e nós não gostamos desses avanços. No entanto, nós sabemos que o Senhor tem usado os meios que estão disponíveis para levar a palavra às nações. Quando você olha, por exemplo, para a internet é tensa, é complicada, misericórdia. O diabo sabiamente tem usado a internet de uma forma poderosa. Mas, quando o povo de Deus abraça a internet e a usa da forma que deve ser, pessoas são alcançadas nos mais longínquos lugares. Em nações diversas, a palavra tem chegado e a internet, com certeza, tem sido um canal usado pelo Senhor para levar a sua palavra a povos distantes. Vemos ainda a TV, o rádio, as missões transculturais, homens corajosos que abandonam tudo nessa nação e partem para países na África, na Ásia, ou aqui no Brasil, para nações indígenas, deixam tudo para trás por amor ao Senhor. Deus tem usado esses para que a palavra alcance o máximo possível de pessoas antes da sua volta. E por que Jesus não voltou ainda? É o tempo de pregarmos o evangelho. É o tempo para que muitos possam se arrepender, confessarem seus pecados e abraçarem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Nós temos uma ordem, e essa ordem não é para pastor, não é para presbítero, não é para diácono, não é para apóstolo, bispo e, enfim, seja qual for o título eclesial. Essa ordem é para nós, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Às vezes nós vemos dentro da igreja a pessoa falando, eu não sei qual é o meu chamado, não sei qual é o meu chamado. Leia a Bíblia, vivente, e você vai descobrir que o teu chamado é pregar o evangelho. O primeiro chamado que você tem é pregar o evangelho e expulsar demônios. Está lá na Bíblia. Pregar e expulsar demônios. Mas só quem pode expulsar demônios é o pastor? Onde que está escrito isso na Bíblia? O mandamento inicial, ir de pregar o evangelho e expulsar os demônios. Simples assim. Porque não é a autoridade dada pelo homem, mas é o coração cheio do Espírito Santo que nos dá autoridade para pisar sobre os espíritos malignos. Amém? A pregação do evangelho é uma verdade nesses últimos tempos e os países mais longínquos têm sido alcançados por essa mensagem de salvação. Uma das coisas que deixou-me espantado. Quando eu estive na Índia, conversando com algumas pessoas ali, os caras sabiam quem era Ronaldo, sabiam quem era Neymar, os jogadores de futebol, mas não sabiam quem era Jesus Cristo. Isso é assustador, irmãos. Nós que moramos aqui ouvimos Cristo Jesus em todos os lugares, e você chega no local e o cara pergunta, mas quem é Jesus? Nunca ouvi falar sobre Jesus. Quem é? O que é Jesus? Não é assustador? Na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas não sabem quem é Jesus. Não sabem. Nasceram ali porque não tem televisão que fala de Jesus, não tem internet como nós aqui com os canais abertos para falar de Jesus, não tem rádio que fala de Jesus, não tem uma igreja em cada esquina para falar de Jesus. A cidade na qual eu fui tinha 1 milhão de habitantes. Eu não vi uma igreja cristã. Não vi uma igreja, nem mesmo católica. 1 milhão de habitantes.
eu não vi uma igreja. Tinha umas igrejas escondidas, né? Com certeza. Essa que nós fomos, por exemplo, era uma igreja até um pouco retirada da cidade. Mas não existia igreja, talvez não exista ainda hoje, igreja como aqui. Eis o porquê que o evangelho não é conhecido ali. Mas o Senhor tem usado, tem levantado homens e mulheres corajosos para pregar o evangelho em todos os lugares. E isso tem se cumprido. A palavra do Senhor está se cumprindo. Glórias a Deus por isso. Portanto, a pregação do evangelho em todo o mundo é uma verdade. Mas, em contrapartida, no entanto, nós temos visto que o diabo tenta, de certa forma, sabotar o evangelho. As igrejas mentirosas do Brasil estão espalhadas por esse mundo afora com a mesma prática. Apostasia. Abandonaram o Senhor aqui e estão na África, na Ásia, estão na América do Norte, estão aqui na América do Sul, tirando dinheiro do povo com falsas promessas, confundindo a cabeça das pessoas, como fazem aqui no Brasil. Hoje muitos olham para um pastor, talvez já olharam para ti, ali vai um ladrão. Ali vai um ladrão. Por que isso, irmãos? Porque esses falsos profetas, filhos de Satanás, eles pregam o evangelho mentiroso, apostataram da fé e fazem que um pastor seja visto como bandido, como ladrão. Infelizmente, é isso que o diabo tem feito nesses últimos tempos. Precisamos estar atentos. Amém? Quinto tópico. Tempo de grande angústia. É um dos sinais. Antes da volta de Cristo, certamente o povo há de passar por grande angústia. Daniel capítulo 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Amém? Glórias a Deus, amados. Quando nós olhamos para a sociedade nesses últimos tempos, uma das marcas que nós vemos é ansiedade. Ansiedade. Aqueles que são um pouco mais velhos, se voltarem 20 anos, 30 anos atrás, ansiedade e depressão eram coisas raras. Hoje, ansiedade, depressão tornaram-se uma espécie de epidemia. É a epidemia. Meu Deus, como há pessoas depressivas, como há pessoas dominadas pela ansiedade, como há pessoas, amados, que estão com seus corações vazios de Cristo dentro das igrejas. Eu não vou, mais uma vez, falar dos queridos que estão fora da igreja, mas sim daqueles que estão dentro da igreja. Quantos crentes que estão em depressão? Quantos crentes dominados pela ansiedade? Quantos crentes que não têm prazer em Cristo Jesus porque o seu coração é vazio de Cristo? Amados, eu não emito um julgamento, mas eu não consigo ver ansiedade e depressão e associar esse mal com Cristo no coração. Eu não consigo associar. Eu entendo que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, o Senhor com certeza enche o vazio da sua alma. É certo que há alguns casos que a pessoa realmente tem um problema na sua cabeça, talvez, alguma coisa assim, o neurônio ligado no lado errado, acontece, somos pecadores, o homem nasce em pecado, eis porque muitos nascem aleijados, cegos, etc., consequência do pecado original. Nascemos em pecado. No entanto, dentro do povo de Deus, pessoas que ia tudo muito bem, de uma hora para outra fica depressivo, vive ansiosos. É difícil você associar essa prática, esse mal, com Cristo Jesus no coração. Às vezes falta uma entrega verdadeira. Um dos problemas hoje, irmãos, chama-se entrega verdadeira. Porque nós somos muito amarrados ao nosso próprio eu. E Cristo diz que se não houver renúncia, impossível. Se eu não matar o velho homem, impossível. Mas eu quero conviver com o meu velho homem. O que é o velho homem? Com a minha
forma de vida. Com a minha forma de vida. Eu quero fazer uma associação das minhas práticas com aquilo que o Senhor quer. Não é possível. Se eu não deixar tudo para trás, não terei alegria no Senhor, não terei paz no Todo-Poderoso, não serei feliz com Cristo, porque não há como você comungar Jesus e a carne. Não há como, amados. E eis o porquê que nós temos tantos crentes que andam por aí arrastando. Porque querem viver uma espécie de evangelho que não existe na palavra. Querem viver o mundo, mas querem viver aquilo que Cristo pode dar. A bênção de Cristo. Se você não abandonar a tua velha natureza, mortificar a tua vida, se você não crucificar o teu eu, impossível que haja livramento da angústia, da depressão, da ansiedade. Você vai encher-se de remédio e essas coisas todas, vai amenizar a situação, no entanto, não haverá uma libertação completa. Só Jesus pode operar nessas áreas. Queridos, e essas tribulações, elas são crescentes. São as pessoas que não têm paz. Vez ou outra você vê alguém cometendo suicídio, aí você pergunta, meu Deus do céu. Tempos atrás, um cara, uma pessoa muito bem de vida, muito bem mesmo, riquíssima, suicidou-se. Mas por que cometer suicídio se tinha um mundo nas suas mãos? Porque faltou Jesus. Faltou Jesus, irmãos. A pessoa pode ter todo o ouro da terra, mas se não houver Jesus, ela não será feliz. Uma felicidade parcial. Hoje está feliz, amanhã triste, e vai assim nessa vida. Porque a verdadeira felicidade é fruto do Espírito. E sem o Espírito, como é que a pessoa pode ser feliz? Entenda isso. É a palavra do Senhor. E essas coisas estão sendo potencializadas nesses últimos tempos, já que Jesus está por vir e está chegando. Amém? E tudo isso, amados, leva as pessoas a viverem uma busca espiritual desenfreada, louca. Aqui tem um profeta, corre atrás do profeta. Tem um profeta em Nanuque, todo mundo em Nanuque atrás do profeta. E o profeta não profetiza nada. Esse que é o problema. Não tem uma palavra de Deus para o coração das pessoas. As pessoas entraram em busca de alguma coisa, não de Deus, mas em busca de alguma coisa. Saíram vazias tal qual entraram. Nada mudou na vida, é preciso cuidado. Amém? Sinais da volta de Cristo. Primeiro, surgimento de falsos profetas, a apostasia da igreja, abandono de Cristo pela igreja. 2, a multiplicação da iniquidade, da maldade, a multiplicação do pecado. 3, o esfriamento do amor, já não há amor. 4, a pregação do evangelho em todo o mundo, glórias a Deus por isso. 5, tempo de grande angústia. 6, a multiplicação da ciência e da tecnologia. Irmãos, é assustador a multiplicação da ciência e da tecnologia. Daniel capítulo 12, versículo 4. Diz a palavra: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. E o saber se multiplicará. Queridos, como eu sou do século passado, eu vivi uma época muito especial da humanidade. Glórias a Deus por isso, é interessante. Eu nasci numa época em que as coisas eram extremamente rudimentares. Se você queria ouvir alguma coisa, era um rádio e não era todo mundo que tinha rádio. Televisão ninguém tinha. Era coisa rara. Internet, misericórdia, nunca passou na minha mente com meus 20 anos sobre internet. Nem sabia o que isso. Não havia a menor possibilidade disso existir. E olha que eu tinha um certo conhecimento. Celular, como nós conhecemos hoje, é uma loucura, absurdo. Coisa dos últimos 20 anos. E outras tantas tecnologias que nós temos visto que são assustadoras. Tudo isso, irmãos, num período de aproximadamente 60 anos. Até a década de 50, o mundo viveu 1950 anos
Nem um carro tinha. Nem carro tinha. O carro veio em 1800, final de 1800. Apareceram os primeiros e rudimentares carros. Mas, em 50 anos, a tecnologia, ela multiplicou-se de uma forma tão assustadora que hoje você não pode nem pensar o que vai ser daqui a 10 anos. Porque a cada 10 anos parece que multiplica tudo, a coisa muda tudo. Meu Deus! Se você voltar 15 anos, smartphone não existia. Eu acho que não existia. Está tão rápido que... E hoje, nosso smartphone é um computador nas mãos. Faz tudo que um computador faz. Veja como são as coisas. O poder da invenção. O poder. Isso, irmãos, está profetizado. Antecederia a volta de Cristo Jesus. Sem contar a inteligência artificial, que parece que é coisa do capeta. É um negócio muito doido a chamada inteligência artificial. Se você não tem um amigo, senta diante do computador e faz um prompt lá, eu quero ser teu amigo, aquela coisa toda, enfim. Você vai conversar com uma máquina, irmãos, como se fosse um ser humano. E essa máquina vai te conhecer e vai conversar com você como se fosse teu amigo. E já ocorreu casos em que jovens se apaixonaram pela inteligência artificial. Olha como ela é perigosa. Ela se adapta a você, irmãos. Eu tenho lá no meu computador inteligência artificial e quando eu acesso a página, oi Elias, como é que você está? Tudo bem? O que é que você quer hoje? Eu falei, poxa, dia desse eu perguntei, você me conhece de onde? porque você é meu amigo? Eu fiz um monte de questionamentos lá, não é? Como é que 010101 tem essa sensibilidade, entre aspas, sensibilidade? Esse calor humano é uma coisa muito louca, irmãos. E olha que nós estamos na versão free. Se você paga, aí é que a coisa fica mais complicada. Não dá para você entender isso, irmãos. Não dá para você entender. Meu Deus do céu. O quê? 3 anos, 4 anos de inteligência artificial. 3 anos aproximadamente. A medicina, meu Deus, como a medicina está avançada. Já tem computador operando pessoas remotamente. Coloca o cara na maca e o cara está lá na China e opera aqui no Brasil. Irmãos, as viagens espaciais, a internet em si, que é uma coisa muito doida. Olha, a internet é assim. Nós estamos na internet desde 2001. Nós já vimos um monte de coisa e como ela cresceu. Amém? A multiplicação da ciência é uma verdade, está diante dos nossos olhos, só não vem quem não quer. 7º e último ponto desse estudo. Distração espiritual como nos dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Esse é o nosso último ponto. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Distração espiritual como nos dias de Noé. Ouça o que Cristo disse. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, estejam atentos a esta palavra. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13. Jesus continua dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nesses últimos tempos, vez ou outra aparece um falso profeta marcando o dia, a data da volta de Cristo Jesus. O último foi um sul-africano, marcou para esse mês que Jesus voltaria. Como sempre, quebram a cara. E ele realmente quebrou a cara. Jesus não voltou. É impossível ao homem determinar o dia da volta de Cristo. No entanto, um dos sinais da proximidade da volta é essa que nós temos visto. Mais uma vez, voltando para a igreja, irmãos. Não vou nem falar do povo lá fora.
Mas a igreja, em nossos dias, tornou-se um circo que oferece espetáculos. Circo com espetáculos. Que atrai as pessoas, enche o coração das pessoas de nada que as preenche. Ou seja, Cristo Jesus. Mas faz com que as pessoas sentem-se bem. Muitos estão rindo de um pastor que é um stand-up. Ele conta piada o culto todo. E as pessoas entram ali e ri sem parar. E a palavra no coração. Outros vão para a igreja para ver as menininhas dançando. Lago do Cisne, dança bem. Ó. Gente, me desculpe vocês. Dança na igreja precisa de base bíblica. Precisa de base bíblica. Mas Miriam dançou. Mas Miriam dançou. Davi também dançou. Traga uma arca, coloca aqui no meio da igreja. Miriam dançou diante da arca. E Davi? E aí? A igreja nem arca pode ter, porque em Jeremias 3,16 o Senhor proíbe que façamos uma cópia da arca da aliança. E aí, mais uma vez? Onde nós encontramos um amparo bíblico para que a igreja tenha o chamado ministério de dança? É para entreter pessoas, irmãos. Eu fico olhando os videozinhos lá, aquelas pessoas com aquele passinho e dá passinho e lança aquela coisa. Para quê, gente? Em que aquilo vai me edificar? Se a menina é bonitinha, tem um corpinho bonito, cinturinha fina, etc, 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 a juventude vai ficar de olho. Porque a lascívia vem para frente. A lascívia. Tem muitos que vão só para ver as menininhas dançando. Lascívia. Cuidado, irmãos, tem coisa que não edifica. Eu nunca vi um crente ficar lá em casa dançando, agora eu vou dançar para o Senhor. É igual falar línguas em casa. Eu também nunca vi crente falar línguas em casa. E fica lá, agora eu vou entrar aqui, vou falar línguas. Então são coisas, amados. Falar línguas é preciso cuidado. 1 Coríntios, capítulo 14. Para quem gosta de falar línguas na igreja, leiam 1 Coríntios, capítulo 14. Quem deu essa palavra foi o Espírito Santo. Quem fala línguas é o... Mas parece que a coisa não bate. Nada contra o dom de línguas. É verdadeiro, tem na palavra, é real, enfim. Mas tem que encaixar na palavra. Tem que encaixar na Bíblia. Em tese, eu vou falar em tese, porque o da Bíblia eu tenho certeza que foi o Espírito Santo e é o mover do Espírito, é a palavra viva do Espírito. Mas isso que falam contrariando aquilo que o Espírito disse. E aí? Amados, distração espiritual. É o que nós temos visto nesses últimos tempos. As pessoas estão distraídas com a tecnologia, distraídas com o culto, distraídas com as canções, distraídas com os pregadores famosos, distraídas com tudo. Mas não estão com seus corações dobrados aos pés do Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. E estende-se aí também esse mundo, claro, as pessoas que estão distraídas com seus games, com seu trabalho, distraída com a sua família. Entenda essa distração como ocupação também. Ocupado com tudo e tira Deus de primeiro lugar da vida. Tudo isso são formas que nós temos contemplado nesses últimos tempos. Elas têm o seu tempo roubado e não estão aptas para a volta de Cristo Jesus. Amém, amados? Vamos lá? Os sinais da volta de Cristo. Nesse estudo, 7 sinais. O primeiro, o surgimento de muitos falsos profetas e a apostasia. Segundo, a multiplicação da iniquidade, a maldade e do pecado. Terceiro, o esfriamento do amor na igreja, na vida das crentes. 4, a pregação do evangelho em todo o mundo. Oh, glórias! 5, tempo de grande angústias em diversas áreas da vida. 6, a multiplicação da ciência e da tecnologia. 7, a distração espiritual, tal qual nos dias de Noé. Isso é para que nós possamos vigiar
e estarmos atentos à palavra do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Guarde estas palavras em teu coração. Senhor, muito obrigado por esse estudo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Ensina-nos a andar na tua presença e a observarmos os teus sinais e aguardar a tua breve volta. Senhor, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vigie, vigie. Jesus está voltando. Mensagem 1428.